Rádio Independente. Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje vai falar sobre o tema Por que sua empresa não cresce? O gargalo está na liderança. Bom dia, Gustavo. Tudo bem, Rita? Bom dia, Ricardo. Forte, né? O gargalo está na liderança. Tu sabe que com 16 anos de experiência, Rita, queridos ouvintes, a gente acaba enxergando algumas coisas no mercado que comprovam aquilo que, teoricamente, algumas pessoas falam, né? A gente percebe que tem muitas empresas que sofrem com crescimento. Não importa se a empresa é pequena, média ou grande, ela tem dificuldade de crescer. Às vezes, a gente percebe que ela foi de pequena para média, com certa tranquilidade, fazendo a coisa certa, mas não consegue passar daquela empresa média. Por quê? Existe um gargalo. E, normalmente, esse gargalo está na liderança. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. E eu quero relatar algo que aconteceu num determinado momento da minha trajetória, que foi daqueles pontos de inflexão na minha vida, né? Eu estava lá no sul do estado, visitando alguns clientes, prospectando algumas oportunidades e me deparei com um empresário que, naquele momento, a gente apresentou o nosso projeto, qual era a nossa intenção de trabalho na região e aquele empresário nos disse, olha, eu não quero fazer, nos deu uma resposta negativa, mas aquele não veio carregado com um tom de humilhação. E nós observamos muito a questão do microcomportamento, que muitas vezes revela muita coisa, né? As pessoas, a cachoeira, a represa, ela não estoura de uma hora para outra, ela vai dando indícios de que ela vai estourar, e no nosso comportamento, o ser humano, ele também revela, através do microcomportamento, algumas fragilidades e algumas virtudes nos pequenos detalhes, né? E eu lembro que comentamos, eu estou falando isso de 13 anos atrás, aproximadamente, e lembro que comentamos entre nós dentro do carro, olha, essa empresa aí, a tendência é que ela não consiga vencer o mais severo dos inquisidores, que é o tempo, né? Não deu outra. Consequência daquela mentalidade fechada, daquele líder limitado, foi que vieram as dívidas e depois veio a falência, o fechamento, e aí tem que lidar com tudo isso depois, né? Tem uma frase de Thomas Jefferson, que é atribuída a Thomas Jefferson, que foi um dos 56 pais da pátria que fundaram os Estados Unidos, que diz que para eu ter resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Mas para fazer coisas diferentes, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E nós sabemos que tem muitos líderes que sofrem no momento de expandir a sua mentalidade. Eles buscam ter melhores resultados, vender mais, expandir a produção, abrir novos mercados, mas eles até compreendem o que eles precisam fazer, mas eles têm dificuldade de ser alguém capaz de atender aquela expectativa. E esse padrão é um padrão que incomoda, porque muitas vezes nós percebemos que a limitação está na cabeça do empresário e aí a empresa toda padece por causa daquela limitação. E por vezes não é falta de dedicação. É o empresário que é o primeiro a chegar, o último a sair. Por vezes não é falta de inteligência, ele é super astuto, ele é bom pra caramba. Mas às vezes a armadilha, ela está no ego inflado, naquela pessoa que acha que é melhor do que ela efetivamente é, vaidosa. A armadilha pode estar na resistência à mudança, o desconhecido gera insegurança. Ou às vezes a empresa já se apropriou do empresário também, a empresa exige que o empresário esteja muito envolvido no operacional e ele não consegue tomar decisões para expandir a sua mente. Mas como melhorar isso, né? Nós costumamos dizer que existem grupos de empresas que costumam sofrer com alguns aspectos muito semelhantes. Por exemplo, liderar uma empresa pequena exige algumas competências. Por exemplo, uma empresa pequena costuma sofrer com fluxo de caixa. Se transitarmos no mercado e conversarmos com empresas pequenas, com empresários de empresas pequenas, fluxo de caixa é algo que dói. Às vezes sobra dinheiro no caixa, mas não consegue suportar o próximo mês com um faturamento baixo, não consegue suportar 3, 4 meses vendendo menos do que precisa, e isso acaba comprometendo todo o fluxo de caixa, porque tem que apelar para recursos que podem custar caro. A empresa que já não é mais pequena, mas ainda não é uma grande empresa, costuma sofrer com um conceito chamado
construção de cultura. A empresa média, ela ainda depende muito do olhar do dono para gerar o resultado. Quando o dono se afasta, a empresa não consegue manter o resultado. E as empresas grandes costumam sofrer com um conceito que é a comunicação. Às vezes a empresa, a diretoria da empresa pensa numa estratégia, toma uma decisão e a comunicação não chega até quem tem que executar, em função da quantidade de níveis hierárquicos e também a manutenção da cultura. Mas como resolver tudo? Sem falar da sucessão empresarial, que também é uma armadilha, né? Mas como se resolve tudo isso? Em primeiro lugar, é permitindo que a pessoa busque conhecimento, busque se desenvolver, amplie a sua mentalidade. De que forma? Através de pesquisas, através de formações, de treinamentos, de leitura, através do contato com o que tem se falado no mercado. Por exemplo, como é que o empresário vai querer que a sua equipe cresça utilizando a inteligência artificial se ele ainda não se propôs a ir atrás da inteligência artificial e compreender, e ele não se permitiu compreender o quanto ela é significativa e representativa. Ou seja, para vencer o gargalo do crescimento, não adianta muitas vezes ter a melhor infraestrutura, o melhor equipamento, a melhor sede, a melhor loja mais bonita, a máquina mais moderna, se a limitação ainda permanece na mente do líder, né? É o desafio, né, Bozetti, do dia a dia, e cada empresa, você destaca aí a empresa de pequeno porte, a de médio porte, a de grande porte, cada um com as suas dificuldades, mas é a questão de fazer o bem feito, mas não ficar só no que está sendo bem feito, olhar para frente, porque vai exigindo, né, novidades, e todos os setores passam por isso. Todos os setores. O mercado é o grande imperador, ele exige que as empresas estejam sempre atualizadas e adaptadas. E nós sabemos muito bem que quando o mercado não compra mais aquela solução, ele simplesmente migra. Ele não presta contas, ele não dá muita satisfação, ele migra, né? E nós sabemos que o líder... Nós vivemos um apagão de liderança no Brasil, se analisarmos muito bem, não importa o segmento, né? E tem algumas pessoas que se destacam, mas a formação de liderança, ela continua sendo uma grande adversidade. E nós sabemos que um bom líder, ele consegue alavancar os setores dentro da empresa e as organizações colhem os frutos disso. Investir em liderança sempre é um investimento muito estratégico. Fica a dica para todos nós aí, né? Isso aí. Muito obrigada, Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Participa conosco sempre às quintas-feiras com ótimas reflexões. Que legal. Agradeço a oportunidade sempre. Um abraço para todos.